informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 30 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Secretário Estadual de Produção vendeu suinocultura e avicultura em São Paulo. Produção estadual de soja cresceu 74% em 10 anos. Procura por rações industrializadas no Brasil caiu 1,5%. Brasil revisa fiscalização e controles de qualidade após carne fraca. E a rota bioceânica até o Chile está mais pronta do que se imaginava, diz secretário. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Outro dia de muito sol e calor nessa quarta-feira na região de Dourados. O dia todo será sem nuvens. A temperatura máxima prevista é de 36 graus. Hoje começa a lua crescente. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou em alta ontem com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 135,00 à vista. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 138,00 com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda, R$ 125,00 à vista no Brasil Global e a R$ 128,00 a prazo no Friboi. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 18,00 e a de soja a R$ 57,50, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,16 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
A procura por rações industrializadas no Brasil caiu 1,5% no primeiro semestre deste ano, diante igual período de 2016, para 33 milhões e 100 mil toneladas, informou o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. A queda do preço do milho e do farelo de soja não foi capaz de motivar o confinamento de bois, a alimentação preparada do rebanho leiteiro e o alojamento de pintainhos e leitões, ao contrário dos produtores de ovos que aproveitaram o alívio no custo desses principais insumos durante todo o primeiro semestre, destacou a entidade o Sindicações. A maior queda se deu no segmento de gado de corte, com demanda 8% menor. No caso de frangos, houve retração de 1,7% e no de suínos, baixa de 3,3%. A CPI da JBS da Assembleia Legislativa marcou para hoje a visita no frigorífico do Friboi em Cacilândia. Depois de cancelamentos em Campo Grande e Ponta Porã, a comissão já adiantou que, se houver nova confissão da empresa de que não fez os investimentos previstos, a reunião dos deputados estaduais da CPI vai ficar para o período da tarde. O governador Reinaldo Azambuja esteve ontem em São Paulo, onde participou do início do Simpósio Internacional de Avicultura e Suinocultura. O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc, ministrou a palestra Mato Grosso do Sul, o próximo destino dos seus investimentos em suinocultura e avicultura. Os frigoríficos do estado abatem 643 mil frangos por dia e, para isso, tem um plantel de 22 milhões de aves. São 5 frigoríficos que juntos empregam 6.444 funcionários na indústria de abate de aves. Nos 1.216 galpões pertencentes a 431 produtores, trabalham outros 2.432 funcionários. O ministro Blairo Maggi, da Agricultura, também participou em São Paulo do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura. O Frigol, considerado o 5º maior grupo do setor de carnes do Brasil, estimou que deve fechar o ano com aumento de cerca de 17% nos abates de bovinos e de mais de 32% nos abates de suínos, o que deve refletir em um aumento de 15% na receita líquida para 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Frigol trabalha para atingir 100% da sua capacidade instalada de abate até o final do ano, aumentando ao redor de 20% o volume mensal de abate de bovinos e de 50% no abate de suínos, passando para 48 mil cabeças de gado e 13.500 de suínos. A empresa conta com 4 frigoríficos localizados em São Paulo, Lençóis Paulista, onde dá uma unidade de bovinos e uma de suínos, e no Pará, em São Félix do Xingu e Água Azul do Norte, com 2 frigoríficos de bovinos. Enquanto terminam de colher uma safra histórica estimada em 1.500.000 toneladas e já se preparam para aumentar em 17% a área plantada para 2017 e 2018, os produtores brasileiros de algodão vão se reunir em Cuiabá a partir de hoje até sexta-feira, no 11º Congresso Brasileiro do Algodão, maior evento da cotonicultura nacional. Os casos de roubos e furtos de animais no campo, principalmente de gado, aumentaram 30% em Mato Grosso no primeiro semestre desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto os 6 primeiros meses de 2016 registraram 198 casos, esse ano já foram 259 ocorrências. Quando comparados com o ano de 2015, o aumento é ainda maior, uma vez que naquele ano foram 178 casos registrados. Segundo o comandante regional de Várzea Grande, coronel PM Alessandro Ferreira, esse time de crime é característico da Baixada Cuiabana e das regiões norte e oeste do estado. O vereador Silas Zanata pediu à Prefeitura de Dourados a viabilização de um trator para atender permanentemente a Associação de Produtores da Agricultura Familiar do Guaçuzinho. Temos acompanhado nas reuniões da associação a necessidade desse maquinário permanente lá na associação, frisou Silas. Um trator asseguraria a produção de alimentos e de outros produtos geradores de renda para os agricultores rurais de maneira mais rápida e eficiente.
Silas pediu ainda a realização dos serviços de patrulhamento e cascalhamento do travessão da fazenda de Paula, na região do Guaçu, que se encontra em precárias condições de tráfego. O Conselho Monetário Nacional elevou o teto de contratação de crédito rural a juros controlados pelas cooperativas do setor de 600 milhões para 800 milhões de reais, em razão do restabelecimento da possibilidade de financiamentos para comercialização e industrialização. A novidade atende a pedidos do setor. Agora, em agosto, executivos da Organização das Cooperativas do Brasil e deputados federais ligados ao agronegócio vinham se reunindo com dirigentes do Banco Central, inclusive com o presidente da instituição, Ilan Goldfein, e com representantes do Ministério da Fazenda para discutir a alteração do limite. 10 anos atrás, Mato Grosso do Sul produzia 4.800.000 toneladas de soja, principal produto da agricultura estadual. Era a época do nascimento da AproSoja, AMS, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, fundada em 28 de agosto de 2007. Hoje, a produção do estado é 74% maior. 8.500.000 toneladas do grão foram cultivadas na safra 2016-2017. A maior inspiração da AproSoja MS é apoiar o produtor rural. Por isso, apoiamos instituições de pesquisa, executamos projetos que disseminam conhecimento, promovemos a transferência de tecnologia e trabalhamos pela construção de uma produção competitiva, sustentável e integradora, ou seja, que trata o agronegócio como deve ser, de forma global, afirmou o presidente da entidade, Cristiano Bortolotto. O resultado disso é verificado no campo, no crescimento da agricultura estadual e no desenvolvimento das regiões onde o cultivo de grãos move a máquina da economia, completou o Bortolotto. No mesmo passo acelerado, cresceu a produção de milho em Mato Grosso do Sul, cuja safrinha deste ano será 3 vezes maior do que a de 10 anos atrás. A AproSoja MS atualmente projeta uma colheita de 9.200.000 toneladas de milho, frente a uma safrinha de 2.900.000 na safra 2006-2007. Uma liminar da Justiça suspendeu o prazo para um fazendeiro destruir uma plantação de soja irregular em Santa Rita do Tocantins, na região central daquele estado. A medida havia sido determinada pela Agência de Defesa Agropecuária, ADAPEC, já que a soja foi cultivada no período do vazio sanitário, quando os plantios ficam suspensos. A decisão do juiz Ronicley Alves de Moraes, da 4ª Vara de Fazenda e Registros Públicos, é em Palmas. No documento, ele afirmou que a ADAPEC teve uma atitude desproporcional, já que não há nenhum estudo que indique se a área representa algum risco para propriedades da região. O juiz notou ainda que não foi registrada a presença de nenhum tipo de praga na plantação. O juiz suspendeu a destruição da plantação até que os autos de infração estejam concluídos e um estudo de impacto seja apresentado. Ele também pediu que o Ministério Público Estadual se manifeste sobre o caso. A ADAPEC informou que vai recorrer da sentença. Na estrada desde o dia 25, sexta-feira passada, a expedição da RILA, Rota de Integração Latino-Americana, formada por 80 pessoas, entre empresários, transportadores, autoridades governamentais e jornalistas, iniciou o retorno para Campo Grande. Ontem, já em território argentino, depois de extensa agenda de visita aos portos e reuniões de negócios em Antofagasta e Iquique, no Chile, a caravana pernoitou em Jujuí e hoje terá uma série de encontros com autoridades em Salta, cidade da Argentina, localizada ao pé das Cordilheiras dos Andes. Ao fazer um balanço da viagem, o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, representante do governo na expedição, diz que tem sido uma grande oportunidade de ver o lado prático da rota e que a volta para Campo Grande será com o sentimento de que tudo que foi visto lá está em situação muito melhor do que o imaginado, como condições para que a rota rodoviária se torne realidade. Nós imaginávamos que na parte argentina faltaria 100 quilômetros para serem pavimentados, mas faltam apenas 22 e as obras estão em execução. Nós imaginávamos que o trecho paraguaio, por ser mais extenso,
678 quilômetros, demoraria muito para ser concluído, mas ouvimos das autoridades paraguaias que já foi aberto o primeiro lote de licitação para o asfaltamento. E o primeiro lote começa nos próximos 60 dias e o segundo em 2018, comentou o secretário. Segundo ele, a expectativa é de que a Argentina conclua todo o seu trecho rodoviário da rota bioceânica, se não esse ano, no mais tardar em 2018. O processo de reforma agrária, em reunião com manifestantes de 8 movimentos de sem terra, lotaram o plenário da Assembleia Legislativa na manhã de ontem. Rodionei Merlim Coutinho, coordenador da Coalizão dos Movimentos Sociais, disse que são 80 milhões de reais disponíveis para investimentos em reforma agrária no país, o que ele considera muito pouco, por isso busca o apoio do governador e dos deputados estaduais para que pelo menos uma parte desse dinheiro venha para Mato Grosso do Sul. Há 9 anos não tem reforma agrária no estado e por isso buscamos essa mediação para pelo menos termos recursos. Estamos desde ontem ocupando o INCRA e vamos ficar por tempo indeterminado até o superintendente voltar com uma resposta de Brasília, disse o Rodionei. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara vai realizar sessão para votar projetos em defesa dos animais. Uma sessão com foco nos projetos de defesa dos animais. Foi o acordo firmado entre o presidente da Câmara dos Deputados, parlamentares e ativistas ligados ao tema. Eles elaboraram uma lista de 10 propostas que pudessem ser priorizadas e negociadas para votação em plenário, com o objetivo de dar destaque e acelerar o andamento de algumas das mais de 120 matérias relacionadas aos animais que estão em análise no Congresso. Anualmente é realizado o Acampa Animal, Acampamento Nacional de Defesa dos Animais. Dessa vez, por meio da mobilização, foram solicitados para a inclusão na pauta do plenário 10 projetos de lei. De acordo com o deputado do PP de São Paulo, Ricardo Izar, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista que apoia a causa animal, o objetivo é priorizar algumas propostas para que sejam aprovadas o quanto antes. A gente está fazendo alguns requerimentos de urgência para votar a urgência e o mérito no plenário no mesmo dia, e alguns que estão prontos para a pauta, que já passaram por comissões, estamos levando eles para o plenário para fazer um dia especial de votação de direitos animais. Alguns projetos são consenso, outros projetos não devem ter um consenso tão grande assim, mas deve ir para votação de qualquer forma, porque tem projetos que estão parados aqui desde 2003. Uma das representantes do Acampa Animal, Carolina Mourão, relata que uma das propostas mais urgentes é a que determina que os animais não sejam considerados na lei como objetos. Já há muitas iniciativas legislativas que passam por questões sanitárias até questões laboratoriais e da indústria do abate de animais no Brasil. Entre as propostas que a gente está cuidando, tem a que proíbe a venda de animais em feiras livres, tem o projeto que muda a natureza jurídica do animal objeto, que passa a ser um ser no Código Civil, que é a origem de todos os nossos problemas, o animal ser um objeto no Brasil, e ninguém pode prender uma pessoa que maltrata um objeto, e a gente está buscando a reclusão para maus tratos, de forma escalonada. Caroline afirma que o trabalho é feito aos poucos, pois ainda há barreiras para a aprovação desse tipo de lei por parlamentares ligados à indústria pecuária. A proposta, que considera os animais como bens móveis, veio do Senado e já foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator foi o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB mineiro, que foi favorável à proposta. Mas o parlamentar também destaca outro ponto que precisa de atenção: as zoonoses. Nós hoje, nos municípios, a gente vê poucos abrigos para animais, especialmente cães e gatos, e os abrigos muitas vezes não cumprem as condições sanitárias mínimas.
E a gente vê por isso muito cachorro abandonado, muito cão abandonado pelas ruas, correndo o risco de transmitir doenças e à margem do carinho que eles merecem. Então eu creio que nessa questão nós temos uma legislação vigente, mas ela é pouco aplicada. Então isso o Brasil e a Câmara dos Deputados tem um papel importante nisso, poderia realmente caminhar de uma forma bem mais efetiva, muito mais firme. Conforme combinado entre os parlamentares e ativistas em reunião com o presidente Rodrigo Maia, a votação dos projetos deve começar ainda antes da data que comemora o Dia Mundial dos Animais, 4 de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Leilane Gama. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima quarta-feira. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM, do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.